Boa noite, eu sou o Joaquim, estudante da SPTech School, e eu vou mostrar como eu fiz o meu projeto individual do segundo semestre, última sprint. Antes eu vou dar um pouquinho do contexto do projeto e aí eu vou mostrar como eu fiz tudo, mostrar meu JavaScript, meu código, tudo. Basicamente, a nossa empresa aqui da sprint, cadê? Deixa eu compartilhar a tela certa. Ela é uma empresa de monitoramento de totens de aeroporto. A gente presta serviço para empresas de aeroporto e a gente monitora o totem delas. Tipo, a gente bota algumas aplicações lá para monitorar as coisas, tipo, monitorar a porcentagem da CPU, porcentagem da RAM. E aí a gente bota isso tudo em dashboards, que tem aqui, ó, logar como ADM. A gente plota em dashboards todas essas informações que a gente pega. E o meu projeto individual, quer dizer, o tema do projeto individual era a gente criar mais medidas para serem analisadas, né? Fazer mais gráficos, fazer talvez mais uma API de captura. E o que eu fiz foi isso mesmo, um gráfico, uma API de captura. Eu fiz captura da do geolocalização do totem. Aqui tá a minha API, ó, se eu der F5 aqui, ó, pra já explicar como ela funciona. Tá vendo que não tem nada, ela demora um pouquinho pra carregar. Por quê? Porque no comecinho dela, ela já puxa da nuvem. Cadê aqui? Comecinho dela, tipo, ela acabou de abrir. A primeira coisa que ela faz é um fetch, tipo, no meio do nada, ó, tá dentro de nenhuma função isso daqui. Certo? Certo. Ele não está dentro de nenhuma função. A primeira coisa que ele faz já é, tipo, ver os totens disponíveis pra que a gente possa plotar esse bagulho aqui, ó, desses totens. Ou seja, a gente já pega do banco de dados os totens registrados, porque o técnico de campo vai lá na área, ele vai já cadastrar o totem e aí ele vai começar a instalar as APIs. Aí a minha ele só vai abrir no navegador, vai clicar aqui, já vai ter os totens selecionados. Inclusive se eu criar um totem no banco agora, ele já vai aparecer aqui. Essa versão de simulação também, ela é uma versão que vai inserindo dados em vários totens. Ela vai. E ela também pega todos os totens que tem e tudo mais. Bom, o que eu estou coletando aqui é a latitude, longitude e a precisão dessa coleta. Ó, se navigator geolocation.get current position é uma função do navegador, né? Todo navegador tem esse navigator aqui. Inclusive eu até tentei fazer só no JavaScript, sem estar em nenhum navegador, só tipo rodar aqui pelo terminal, mas não funcionou porque é realmente só aqui pelas variáveis do navegador que ele mesmo cria que eu posso pegar esses dados. Então eu tive que fazer uma aplicação em Node inteira baseada em ser conectada com HTML, porque só JavaScript não ia dar. Até por isso que ela não tem muita estilização, porque não é preciso ter tanta estilização. Eu vou selecionar alguma opção aqui pra vocês verem, ó. Totem 50.003. Tá coletando os dados, tô demorando um pouquinho porque é 5 segundos de delay, ó. Começou a coletar. Ó, vai mudar aqui, ó, 50. E ele já inseriu 50 também. E tá inserindo, ó, latitude e longitude. Deixa eu dar F5 aqui, parar com isso. E ele tá indo já direto pro banco da nuvem. Deixa eu mostrar meus selects aqui. Ó. Certo, gente. Geolocalization, leitura, latitude, longitude, precisão de hora fica totem, que é o totem que está sendo monitorado. Essa precisão é tipo, ela vem em metros, que é basicamente uma margem de erro. Eu posso traçar, com isso eu posso traçar um círculo em volta do totem, que é a margem de erro. Tipo, usando essa precisão como se fosse o raio do círculo. Que no caso o raio é metade do diâmetro. Entrando aqui na minha página, tipo, ela pega essas coisas, esses dados que estão sendo mandados para esse banco daqui, ela coleta e já traz pra cá. Eita, cadê o totem 50.003? Tá, ele deve ter bugado porque tá na mesma localização que outro totem daqui. Eu vou aleatorizar os valores, ó. E ele deve ficar normal. Ó,
Um até o 50.003. 1, 2, cadê 2? E agora o 3. Agora vamos fechar isso aqui. Dá F5 aqui. Nossa. Tá, é porque ele tá aleatorizando esses valores, por isso tá tão bugado. Mas tipo, essa automação que eu fiz aqui, vamos mostrar isso no código da ecrã. Public, mapa dash. Tá. Ó. O que acontece aqui ele já começa aqui o criar mapa, ó, assim que esse fetch termina. Esse fetch está fora de função, ou seja, ele vai ser executado assim que a gente abrir essa página. E ele já dá esse criar mapa com a resposta, essas coisas. Tipo, ele já pega aqui em um select só. Bora mostrar o select. Ele já pega tipo nome do totem, o ID do totem, latitude, longitude, tipo, muita informação. Cadê? Vai ter SRC, models, medida model. Essas são todas as nossas conexões com o banco. É aqui. Não, é aqui. É essa. Ó, eu tô pegando o ID da unidade, o local da unidade, o nome da empresa, não sei, muita coisa. E tipo, todas as informações da tabela, que no caso é a do relocalização e leitura, ou seja, latitude, longitude, precisão, dia, hora e FK total. Aí com esses dados, tipo, tendo o dado do ID da unidade, eu posso agrupar os dados pela unidade. Eu faço isso aqui no JavaScript, mas eu vou mostrar mais pra frente. Antes eu vou mostrar como tá funcionando pra plotar isso aqui. Primeira coisa que eu faço pra plotar esse mapa, ele tem que ter um centro, tá? Vamos rodar a page de novo aqui pra ficar mais fácil de enxergar isso. Eu vou deixar rodando aí. Ele tem que ter um centro do mapa, ó. Ele iniciou bem no centro de tudo. E como ele fez isso? Primeira coisa que ele faz é pegar as coordenadas de todos os totens. Ele traça um polígono, igual tá aqui, e ele pega o centro desse polígono. Isso tudo antes do mapa ser criado. Ou seja, não tá dentro de nenhum mapa isso. Foi até 50.003, vamos ver. Ficou menos bugado, é porque eles vão ser normalizados se fossem numa área real, né? Ah, sim, o zoom também está definindo por quão longe os totens estão do centro. Isso é importante ressaltar. Tá bom. Ele pega esse centro do mapa, baseado nesse polígono, e baseado no centro do mapa, ele vai vir comparando o centro com cada um dos totens aqui, ó. Eu tipo pego latitude e longitude do centro, que seria aqui. Aí eu pego a latitude e longitude, por exemplo, desse totem daqui, e eu vou comparar os dois. Eu vou traçar um triângulo retângulo com eles, tipo, essa linha que separa os dois sendo a hipotenusa. E a partir desse triângulo retângulo eu consigo calcular a hipotenusa. No caso, tá aqui, ó. Essas contas com delta y, delta x. Aí aqui a fórmula da hipotenusa, ó, que é essa distância aqui. Aí eu comparo. Essa é a maior distância possível? Se sim, então ele... Tá ligado? E se sim, ele é definido na variável aqui. Se não, ele vai continuando no for. No caso, ele sempre continua no for até o final. Definindo essa distância, ele me retorna um número, por exemplo. Eu tenho o console log para isso. Vamos pegar aqui. Ó. Ele me retorna um número que não faz sentido, né? Um número que não tem valor nenhum pra mim, porque isso aqui tá em graus do planeta, sabe? Isso não serve de nada. Só serve pra quê? Pro programa analisar se isso daqui é um número que resulta no que, sabe? Tipo, se esse número for maior do que 0.130, o zoom começa no 9. 0.375, o zoom começa no 8. Isso aqui eu defini manualmente. Pelo que parecia fazer mais sentido pra mim. Logo após definir o zoom do mapa e o centro do mapa, eu crio o mapa.
vai estar aqui, ó. Eu tô usando a API Leaflet. Aqui eu já crio como vai funcionar os ícones. Eu crio meio que uma classe de ícones. E aqui eu tô criando o mapa no ID Map. Tipo, criando o mapa com o centro do mapa, latitude e longitude e o zoom do mapa. As três coisas que eu já disse que eu defini. Aqui, então, eu defino a imagem do mapa, que no caso é essa daqui, sabe? Tipo, isso daqui é um OpenStreetMap, é um link isso daqui, eu posso até inclusive entrar. Ó, ele vai me mandar o copyright disso tudo, como eu posso usar, essas coisas. É o povo que fez o mapa, ó. Ele só fala pra eu botar esse negocinho aqui, que aí eu posso usar de boa. Que no caso eu botei, ó, tá aqui, OpenStreetMap. Clique inclusive vai pra página deles. Ou seja, eu poderia colocar qualquer imagem aqui. Não é só a imagem deles que eu preciso colocar especificamente. Se eu quisesse, eu podia desenhar um mapa na mão e colocar aqui. Simples. Mas, como eu não sou maluco, né? Eu peguei esse da internet, porque ele já é bonitinho, ele tem todas as rotas feitas, sabe? É legal. Mas, por exemplo, se eu fosse fazer um mapa de algo específico, sei lá, mapa do metrô de São Paulo, poderia botar um mapa do metrô aqui, definindo alguns pontos que eu queria, como estações e, sabe, eu poderia montar isso de um jeito bem fácil. Logo após carregar esse mapa, eu começo a carregar os totens. Ó. Eu pego o valor que eu peguei lá daquele fetch, daquele primeiro fetch, que é o que criou esse mapa, que é o que puxou a função criar mapa. Eu vou pegar todas as coordenadas e eu vou começar a analisar elas uma por uma. Tipo, se essa se o valor desse totem, esse média temperatura do dia aqui, que é pego por outro select, se ele tiver acima de 10, abaixo de 10 no caso, ele vai se tornar o totem A, o B, o E, o D e o C. E essas coisas estão aqui. Aqui no site, Public Assets, IMG, e estarão aqui, ó. Esse é o A, B, D, ó. Se você olhar aqui no nomezinho. E o que eu fiz basicamente foi só definir uma letrinha aqui pra ele e colocar aqui no URL do ícone pra... Porque esse é o jeito que eu achei de consumir menos código do sistema, né? Consumir menos processamento. Esse eu poderia também, por exemplo, botar aqui e aí eu mudaria cada coisinha aqui, mas aí ficaria muito código. Ou eu poderia definir o nome da imagem aqui, isso aqui também ficaria mais código e sem sentido, porque de qualquer jeito as imagens vão ter que estar na pasta. Então desse jeito aqui foi o que eu achei mais legal de fazer isso sem deixar o if else tão pesado assim. De verdade eu só mantive esse if else porque a gente precisa das métricas. Senão eu poderia fazer algum sisteminha que acaba com if else e coloca direto aqui no ícone img. Logo após isso eu boto um pop-up. Esse pop-up tem todo o texto que eu quis, todas as informações que eu puxei, ó, muito grande. Porque quando você clica nele, ó, ele aparece isso aqui tudo. Isso funciona tipo HTML, ó, vocês podem ver que eu tô usando BR, B aqui. Isso aqui eu fui testando até descobrir que funciona com HTML, na verdade foi uma descoberta bem legal, porque eu pude fazer todas essas coisas interessantes. E aí eu gero o círculo que é a precisão do bagulho. Ó, essa precisão da coleta que eu tinha falado antes, ele foi gerado como o círculo aqui, ó, tendo a precisão como o raio desse círculo verdinho. Se eu venho para uma página de algum totem específico, fica melhor de ver isso, porque ele já vem com mais um, tudo mais, ó, ele sozinho fica melhor. Mas vamos voltar para todos os totens. Inclusive, essa função de virar, de carregando, é a primeira coisa, na verdade, que eu criei aqui no código. Tô na linha 500, vamos voltar um pouquinho. Vai estar aqui, ó, esse é o começo do meu código. Já tá essa virar aqui, que eu só adiciono uma classe de CSS. Vou pegar essa classe aqui. Vai estar em assets, não, demo. Vai estar em demo. Olha, já pega nesse virado aqui, que é o rotate y 180 graus.
Só isso. É literalmente só isso que ele faz. Ele remove e adiciona essa classe dependendo de onde eu estou no programa. Né? Quando ele acaba de carregar. Quando ele tá lá no final do criar mapa. Onde está o final do criar mapa? Ó, se eu criar mapa, vamos descendo. Bem aqui no final, ó, ele já vira o bagulho. Virar true. Aí, por isso que tem esse carregando no começo. Porque ele tá lendo todo aquele código, os fetches estão funcionando e aí depois ele vira. Vamos continuar falando aqui do código. Ah, sim. Ele também tem uma função que é a de traçar isso aqui. Traçar esse polígono. Aquela primeira coisa que eu falei de traçar polígono era entre todos os totens que existem no sistema. Ou seja, ele vai pegar o meio de todos. Porque eu quero ver todos na tela. Eu quero que fique legal, todos na minha tela. Mas no mapa isso é diferente. Porque eu não quero que ele trace um polígono entre todos. Eu quero que... Tá gravando, só pra ter certeza. Eu quero que ele trace um polígono entre todos os totens que são da mesma unidade. Ou seja, como a gente só tem uma unidade cadastrada, ele só vai pegar de uma unidade. Eu clico aqui, ele tem o nome, local da unidade e tudo mais. Ó, só que unidades, aí eu pego aqui, tipo, todas as unidades que tem. Depois eu crio um polígono para cada unidade.length. Isso aqui tudo eu fiz, tipo, só tendo uma unidade cadastrada, porque eu sabia que se eu tivesse mais, eu teria que adaptar o código, aí seria chatinho, mas eu já fiz pensando no futuro. É basicamente isso daqui, como eu criei o mapa, né? Foi meio complicadinho, tive que fazer bastante for dentro de for, mas nada que eu precisasse me esforçar muito aprendendo coisas de fora, né? Tudo correu muito bem, ficou bem legal. Esse ícone também, eu esqueci de citar, né? Aqueles ícones que eu mostrei ali na pasta, eles são os que mudam de cor de acordo com aquelas métricas, né? Só que ele tá tudo no branquinho aqui porque, né? Porque tá indo muito de boa. Vou deixar aqui 70, que aí ele deve mudar a cor de todos. Mudou a cor de todos, ó. É só mudar a métrica. 45, será que todos estão mais ou menos em 45? Sim. Eu posso só clicar, né? Também. Média de temperatura é 49. Se eu boto 50 aqui, o que acontece? Ó. Não ficou verdinho, não ficou azulzinho agora. Porque ele está acima de 50, os outros estão abaixo de 50. Tá, vamos voltar pro normal. Vamos ver qual era o valor normal. 25. Tá. Agora vamos para o resto da página. Bom, essa página é dividida na verdade em duas partes. Ela é a página geral de totens e a página de cada totem em específico. Isso é definido pela query string, que é basicamente essa interrogação que vem após o link, ó. Aí, aqui no comecinho do código, tipo, antes de tudo eu já defino esse bagulho, ó. Window Location, ó, eu vou copiar isso aqui no console que vai ficar mais legal de enxergar. Totens, ele pega só o texto do final da query string. Por quê? Window Location Search, ele pega a query string inteira. Eu só tirei o valor e fui até o final dela e pronto. Tirei no caso, a interrogação. Aí baseado nisso ele já define todas as coisas que tem no código, baseado nessa variável que eu crio lá no começo. Isso daqui são só históricos das coisas. Isso daqui é criado automaticamente, essas divs aqui, elas são inseridas conforme mais totens a gente tem, ó. Isso é notável aqui. Eu vejo variações de dados novos, que são os dados depois de serem muito tratados. Ó, tô tratando bastante aqui ainda, no comecinho. Aí beleza, tô organizando, tô ordenando essas coisas que eu não consegui fazer no select do banco de dados, porque eu teria que fazer vários selects para fazer esse tipo de coisa. E eu não achei que seria tão viável assim a gente fazer vários selects. Então eu organizei aqui pelo JavaScript mesmo, achei até talvez mais prático pro código.
E baseado em todos os dados que tem aqui, inseridos de cada totem, são os que eu crio, que são quando eu crio essas divs aqui. A gente usou um bootstrap, então todas essas classes aqui não foi a gente que escreveu, porque para o nosso projeto a gente usou um bootstrap, então essas divs já estavam aqui, tipo no código, eu só tirei do código e comecei a inserir elas automaticamente. Aí tipo, totem 1, totem 2, aí e eu também defino o ID do gráfico. Cadê? Isso daqui seria o gráfico, ó, canvas, gráfico e div porque não é um gráfico esse daqui, mas teoricamente seria. Aí pra puxar esses IDs que eu boto aqui, eu só, tipo, meto um window gráfico C, que esse daqui é o ID, porque tipo assim, se eu digito aqui eita, por exemplo, window carregar totem. Isso daqui, pega. Ele me retorna qual é o valor da variável. Então eu posso botar aqui o valor de uma variável que o valor dela é o ID, sabe? Ele funciona. É assim que eu fiz. Pra puxar esse ID depois. Pra fazer isso daqui, com um select do banco de dados, obviamente, é só uma lista que eu fui adicionando mais itens conforme ela foi sendo feita, ó. Aqui é a primeira layer, que é essa daqui, grandona. E essa daqui já está dentro de um for, porque são para plotar todos os dados, né? Inclusive, essa distância do anterior em quilômetros. Para fazer isso daqui, eu tive que utilizar a fórmula de Haversine. Ó, que é uma fórmula da geometria esférica básica que me permite traçar a distância entre dois pontos num plano esférico. Ou seja, agora eu consigo em metros os valores da distância entre cada totem. Isso daqui tá 0000 porque eu peguei tudo no mesmo lugar, né? Mas por exemplo, isso daqui eu peguei na faculdade, isso daqui eu não sei onde eu peguei, sabe? Aí isso daqui seria pra quê? Na empresa o gerente vê, onde é que tá esse totem? Houve transferência de setor? Se sim, você consegue saber por um históricozinho aqui. E aqui o histórico da margem de erro também, que é o margem de erro, a precisão da coleta no caso, né? A areazinha que aparece embaixo de cada totem aqui, ó. Aquilo lá é simplesmente o histórico disso tudo. Aqui é a minha fórmula de Haversine, como eu fiz. Tá, era isso a página geral. E agora a página de cada totem, ele tem mais dois tipos de gráficos. Ele tem o gráfico de temperatura do totem e ele tem o gráfico de temperatura da região. Temperatura do totem a gente pega pelo nosso web crawler lá em Kotlin, que ele só vai pegando os dados, ele vai organizando. Vamos ver onde é que eu organizo isso. Vai ser... Fetch de variações, não. Temperatura da região, não. Tá. Não é o da região que eu quero. Alertas também não é isso ainda. Aqui. Média diária, temperatura do totem. Aqui eu tô pegando, as datas porque eu quero só dos 5 dias pra cá, dos 5 dias anteriores pra cá, ó. Os 5 aqui. Eu pego, desse dia aqui eu quero esses valores, desse dia aqui eu quero os valores, desse dia aqui eu quero... Tá, por quê? Porque o sentido disso é comparar os dias desse com os dias desse. Ou seja, isso daqui, a temperatura média tá muito baixa, só que a ambiente ela tá normal. Ou seja, isso pode ser algum problema, porque não era pra ela tá baixa se a do ambiente tá normal. Agora, se ela tá baixa e a do ambiente também tá baixa, provavelmente não tá dando problema na sua máquina. Eles não estão no mesmo dia, pois a minha API de temperatura da região está desligada, já que ela é uma API externa e ela gasta cargas, já que eu estou utilizando a versão gratuita. Ó, coloquei no false ali, agora ele vai pegar os dados reais. Ó, até demorou um pouquinho mais porque ele pegou. Esses aqui são dados
reais do lado do Visual Crossing, que é aqui, ó. Tá 2 queries gastas, se eu der F5 ele vai ter gasto 3 agora. Vejamos, sim, agora ele gastou 3, porque foram 3 usos agora, ó. Então o sentido é tipo eu comparar esse valor daqui, 20 graus do ambiente, com esse valor daqui, 45 graus da temperatura da CPU. Já vou mudar para True aqui de novo, para se eu der F5 ele já voltar a não gastar créditos. E o que ele faz é realmente comparar isso, ó. Isso aqui são aqueles dados mocados que a API mostra quando tá no false o bagulho, quando tá no false o uso da API. E aqui, tipo, ele vem os valores tanto da temperatura do totem quanto da temperatura da região para gerar alertas. Aí, por exemplo, se esses alertas estão a menos de 10 graus, menos uma métrica comparativa, que é um cálculo meio maluco que eu faço aqui, para tipo 27 graus é basicamente a temperatura ideal, assim, vamos dizer, para um ambiente. E aí eu faço uma continha para tentar definir uma relação entre os dois, né? E eu gero alertas baseados nisso. Ó, se eu console log alerta não acionado, se eu der, tá, alerta não acionado. Vamos manter a API no true, onde está no false, quer dizer, e bora fazer ele gerar algum alerta aqui. Ó, se tiver menos que 60, não, 70 menos a métrica comparativa. Vou dar F5 aqui. Gerou alerta. Alerta gerado ao Pi-Fi e ele já gerou um alertinha com a API Switch Alerts, que também é outra integração aí que a gente está fazendo. Ó, esse alertar, ele pega um swal.fire, que é o da API Switch Alerts, e ele também alerta lá no Pipefy, que é a nossa ferramenta de gestão de gestão de alertas do cliente, gestão de chamados. Tipo, quando o cliente manda um chamado, a gente recebe lá, ou quando tem algum chamado na máquina dele, a gente recebe lá para enviar para o cliente depois. Create card, tudo bonitinho, ele já criou lá no Pipefy. Vamos voltar a métrica ao normal aqui e voltar isso daqui para true, para ele não renderizar mais os nossos dados. Bom, na verdade é isso. Essas são basicamente todas as funções do que o meu sistema faz. Se tiver mais alguma agora eu não me lembro, mas eu tentei otimizar tudo ao máximo para que o código fique limpo, que o código fique suave e que tudo fique tipo na maior disposição ao cliente. Ó, você bota o mouse aqui também tem sobre esses gráficos daqui. Em todos eles tem esse balãozinho aqui, porque eu imaginei que ele não fosse logo entender de cara, sabe? Tipo, média do que? Média diária? Média diária, tá escrito aqui, mas pô, sei lá, né? Tá escrito aqui, qualquer coisa. Pra ele não ter que contatar a gente qualquer coisa. E o sentido dessa página aqui, na verdade, é ou pro analista, para ele analisar esses dados aqui, para ele tirar insights baseados nessa comparação que fazem a temperatura da região com a temperatura do totem, dar uma olhada no histórico também, e pro gerente, para quando ele tá vendo que o totem, por exemplo, tá com a CPU muito elevada, muito mais do que comum, e ele tá ali, pô, o totem 1 tá com a temperatura muito elevada, velho. O que eu faço? Eu não sei qual que é o totem 1. Ele pode só vir aqui, clica aqui, foi direto pro totem 1, já veio aqui na query string, ó. Essas query strings também são geradas automaticamente, então sempre que a gente adicionar um novo código, um novo totem, já vai ser adicionado aqui. Então já todos os gráficos também vão pegar desse novo totem, ó. Inclusive eu vou tentar botar de um totem que não existe, na verdade eu nunca nem tentei fazer isso.
e ele não carrega. Esses dados provavelmente estão vindo do totem anterior, porque eu botei também um negócio para que ele possa funcionar assim. Então é isso. Como a minha API do projeto individual da Ecran está funcionando. Foi bem legal fazer isso daqui, na verdade. Eu tive que aprender matemática para usar essa fórmula. Isso é uma coisa engraçada porque eu não lembrava o que era um seno, um cosseno. Na verdade foi bem divertido. Eu gostei bastante. Então, aqui eu vou me despedindo. Obrigado pela atenção e tchau, tchau.